Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro quinzenal, onde conversamos sobre gestão de pessoas, liderança, engajamento de equipe, os diversos temas relacionados ao desenvolvimento comportamental dentro das organizações. Para quem está aqui no nosso encontro pela primeira vez ou está assistindo esse vídeo, está me conhecendo, tendo contato comigo pela primeira vez, eu sou Eliude Tavares, especialista em gestão de pessoas e gestora da ETR Desenvolvimento Comportamental, que atua com treinamento, o desenvolvimento comportamental em diversas metodologias nas organizações. Hoje nós vamos falar de como delegar de forma assertiva, né? E aqui eu já adianto que não há uma receita de bolo. Se há um método correto, uma coisa que é fixa é que não é fixa, né? Não há uma maneira exata ou fixa ou imutável. Muito pelo contrário, é justamente a forma assertiva está na variação, tá? Então, vamos aqui conhecer os pontos de variação. Qual é como delegar de forma assertiva? Primeiro, nós temos que identificar esses pontos, analisar, observar e avaliar esses pontos. Maturidade do liderado, perfil comportamental do liderado e a comunicação. São esses pontos chaves para uma delegação, para delegar de forma assertiva, né? Maturidade do liderado. Avalia a maturidade técnica e emocional. Se o liderado tem conhecimento, se ele tem aquele conhecimento técnico daquela atividade, daquela função, segurança ou motivação para executar aquela atividade. Então, esse aqui é um dos pontos. A gente vai desmembrar mais para frente. Perfil do liderado. A avaliação do perfil comportamental, pois está ligado diretamente de como o liderado se relaciona e se comunica. Então, é importantíssimo saber qual é o perfil desse liderado para poder delegar, se relacionar, se comunicar com ele de forma assertiva. E a comunicação é justamente isso, né? É adaptar a comunicação e o acompanhamento dessa atividade de acordo com a maturidade e o perfil do liderado. Então, vamos lá desmembrar esses pontos aqui. A maturidade do liderado, né? Nós temos 4 níveis de maturidade. O nível 1, quando o liderado tem baixo nível de conhecimento técnico e baixo nível de maturidade emocional. Ele não tem atitude, proatividade ou segurança para executar aquela atividade de forma autônoma e com autonomia, né? Então, este liderado está no nível 1, que é o nível mais imaturo de todos. Ele não tem conhecimento daquela atividade, conhecimento técnico, um exemplo. Um lançamento no sistema, de algo no sistema. O lançamento de uma nota, né? Eu sempre levo os meus exemplos para o administrativo. Um exemplo de lançamento de nota, é uma atividade. Lançar nota fiscal no sistema. Esse liderado tem um conhecimento técnico, ele sabe como fazer esse lançamento no sistema, quais são os campos que precisam ser preenchidos, o que precisa ser colocado onde, né? Se ele tem esse conhecimento, se ele não tem ou tem pouco conhecimento nesse sentido, ele tem um nível de conhecimento baixo, a maturidade de competência técnica dele é baixa. E ele tem essa proatividade, ele tem essa atitude, né, de fazer
essa motivação de fazer, não tem. Ele não tem esse comportamento de agir, de fazer. Então, ele é nível 1. Ele é imaturo, o nível mais baixo da maturidade, né? Ele é imaturo, tanto na perspectiva técnica, quanto na perspectiva comportamental. O nível 2 é quando o liderado tem essa motivação, tem essa proatividade, tem essa atitude, mas não tem o conhecimento. Ele tem aquela atitude, poxa, eu não sei. Chega uma atividade de lançar nota fiscal no sistema, e aí ele fala, eu não sei lançar nota fiscal, mas me ensina. Então, ele tem essa atitude, né? Essa motivação. E aí ele é um nível 2, porque ele já tem um nível elevado, a parte comportamental, né? A perspectiva comportamental dele, ele é maduro. Porém, na parte técnica, ele é imaturo, ele não tem esse conhecimento. O nível 3 é quando o liderado tem um alto nível de conhecimento técnico, mas o seu nível de motivação ou segurança está baixo. Então, ele sabe como lançar essa nota fiscal, ele tem um conhecimento, sabe de todos os passos desse lançamento, mas por algum motivo ele está desmotivado. Pode ser um profissional que esteja passando por alguma dificuldade em casa ou no trabalho, ele está passando por um momento de é, desmotivação por algum motivo, né? Ou está inseguro de alguma forma em tomar essa responsabilidade para si dessa atividade. Então, ele tem o conhecimento técnico elevado, porém, esse comportamental, essa atitude é baixa, né? Essa proatividade, essa motivação é baixa. Então, aí é o nível 3. E temos o nível 4, que é o maduro, né? O profissional, o nível mais elevado de maturidade. É quando o liderado tem alto nível de conhecimento, ele sabe onde tem que lançar, como tem que lançar, o passo a passo de lançar notas, e tem essa motivação de fazer, essa proatividade, tem essa segurança de fazer, de executar essa atividade com autonomia. Então, ele tem essa atitude de tomar a responsabilidade para si, né? Então, aí é o nível mais alto de maturidade, né? Muitos seria uma equipe ideal, vamos dizer assim, né? A equipe ideal seria que sua equipe fosse composta todos por nível 4. Porém, acontece é justamente a variação, tanto de liderado para liderado, né, quanto de atividade para atividade, porque isso também precisa ser avaliado. Nós podemos, a equipe pode ter um profissional nível 4, motivado, conhece da empresa, conhece dos processos da empresa, conhece dos processos do seu setor, das suas atividades, porém, é uma atividade nova, onde ele precisa aprender ali um novo sistema, um procedimento que mudou para melhorar. Então, é uma coisa nova onde ele precisa aumentar o nível de conhecimento técnico dele. E aí ele sai nessa atividade de nível 4 para nível 2, porque ele tem a atitude, mas não tem o conhecimento técnico, né? Então aí o líder precisa avaliar isso, ele precisa entender em qual nível de maturidade o seu liderado está, para poder delegar uma atividade de forma mais assertiva. O perfil comportamental do liderado. O que é isso? Né? De acordo com a teoria DISC, existem 4 perfis comportamentais. Né? Esses perfis comportamentais são parâmetros, né, de comportamentos onde se encaixam em 4 grandes grupos.
tá? Que são esses 4 perfis comportamentais: dominante, influente, estável e analítico, né? Cada perfil tem suas características, suas formas de se relacionar e se comunicar. Então, o dominante se comunica de uma forma, o influente se relaciona e se comunica de uma forma, o estável de uma forma e o analítico de outra. Então, é necessário identificar isso, né? O dominante é aquele que se comunica de forma mais direta, né? O influente, ele precisa de mais tempo, ele precisa conversar, ele se relaciona, ele se relaciona com as pessoas, né? Para poder ter essa conversa, ou para ter essa comunicação. Ele conversa, né? Ele gosta de uma boa conversa. Então, é assim que ele se comunica, se relacionando, né? O estável, ele pondera. Pondera as palavras, pensa no que vai dizer, para não gerar conflito. E o analítico é muito voltado para informações, para dados, planilhas, formulários, relatórios. Então, é isso que, dessa forma, basicamente, que o analítico se comunica. Então, dependendo de qual perfil desse liderado, o líder precisa fazer essa identificação. Para quê? Porque aí, de acordo com a atividade, ele vai fazer essa distribuição de acordo com o objetivo e a necessidade dessa atividade. Então, ele vai distribuir. Não, eu tenho uma equipe de 10 pessoas, onde ali eu tenho um dominante, um influente, um estável, um analítico. O analítico gosta de dados, então eu vou pedir para ele analisar os dados coletados. Então, o influente gosta de conversa, então eu vou ali pedir para ele fazer uma questão de vendas, um contato com o cliente. Então, essa avaliação, entende? Então, essa distribuição, só que aí precisa o líder também estar atento em qual sentido? De só distribuir, que aí vem o objetivo e a necessidade. De só distribuir, não ficar naquele padrão. Em relação a dados, então eu vou dar para o analítico. Não, porque os outros também precisam ser desenvolvidos em certas habilidades, em certas competências. E aí também é responsabilidade do líder. Então, se é uma atividade que tem um tempo maior de entrega, não precisa ser com tanta. O prazo dessa entrega é maior. Então, sim, por que não trazer essa atividade para um outro perfil, para ali desenvolver essa competência para esse liderado, né? Essa competência de foco, de análise, entende? Então, sim, saber o perfil do liderado para fazer uma distribuição de atividade de acordo com o objetivo e necessidade. Agora, eu preciso de uma análise de dados rápida e exata, precisa. Eu preciso que seja. A necessidade é que essa análise seja precisa, precisa ser exata. Então, sim, eu vou dar para um analítico, porque aqui eu preciso que seja feito corretamente da primeira vez. Eu preciso dar maior atenção, então ele já tem essa competência nata, né? E aí o líder vai fazer esse movimento de identificação, avaliação e escolha, decisão, porque é responsabilidade do líder, sim, desenvolver competência do seu liderado. Vamos lá. Comunicação. Com esse conhecimento de maturidade e perfil, o líder vai fazer uma delegação, comunicação e acompanhamento situacional, e dessa forma mais assertiva. Então, ele vai avaliar aquela situação e aplicar o que for
correto para aquela situação e vai ser mais assertivo. Para liderados de nível 1 e nível 2, delegação modeladora. Em que sentido? Ela precisa ser mais detalhada, eles não têm conhecimento técnico. Nível 1 e nível 2 não têm conhecimento técnico. Eles precisam que passe a informação óbvia. Eles precisam que informem o óbvio. Olha, é assim que precisa ser feito, com essa informação, desta formatação, porque eles não têm conhecimento técnico, né? E aí, esse acompanhamento, né? Essa delegação moderadora detalhada e um acompanhamento mais constante e próximo. Então, é delegar, e aí, como é que tá? Vamos lá, me mostra. Deixa eu ver como é que está o andamento dessa atividade, né? Deixa eu sentar aqui do seu lado e acompanhar um pouco como é que você está fazendo. Agora, aqui vem a questão do perfil. Alguns perfis, ele tem dificuldade nesse contato constante. São mais diretos, né? Focam no objetivo, gostam, são introspectivos, gostam de trabalhar sozinhos. Então, é necessário adaptar a comunicação. Em que sentido? Olha, vamos fazer assim essa atividade, porque você precisa desse conhecimento técnico. Aqui é um processo de desenvolvimento. Deixar elas claras, né? Para ele entender o porquê que está fazendo aquilo dali. Por que o líder está agindo daquele jeito com ele. Então, aí tem uma adaptação da comunicação, ser claro e falar da forma que esse perfil entenda o porquê que está fazendo daquele jeito. O nível 3, a delegação deve ser participativa, pedindo opinião, perguntando sobre ferramentas, considerações, hipóteses, envolvendo esse liderado na atividade e despertando a motivação, porque o conhecimento ele tem. Aqui você não precisa passar conhecimento para ele no sentido de conhecimento técnico, porque ele tem. O que ele está é desmotivado, desinteressado, inseguro. E aí é capaz, nesse processo de delegação, ele vir no nível 3 e sair no nível 4, porque ele já vai estar motivado, ele já vai ter despertado um processo de motivação nele, né? Então, aí é essa delegação mais participativa, né? O que é que você acha? E vai envolvendo ele nessa atividade. E o acompanhamento não é tão constante como o nível 1 e o nível 2, né? Mas precisa ser feito por conta da motivação, para avaliar o nível de motivação desse liderado, né? Se continua, como é que está. Então, é importante acompanhar. Nível 4. Para liderados de nível 4, a delegação é diretiva. Apenas falar o que precisa ser feito. Porque ele sabe, ele tem maturidade, ele sabe como fazer e tem segurança para agir com autonomia. Então, só precisa falar o que precisa fazer. Preciso que lance a nota. Ok. Ele sabe, tem que lançar e vai lançar. E aí é importante observar o perfil, porque tem liderados que têm essa necessidade de contato e conexão. Então, se a relação desse liderado nível 4 fica muito na direção, faça isso, faça isso, faça isso, e o perfil dele precisa de conexão e contato, ele vai para o nível 3, desmotiva. Porque ele precisa desse contato com o líder, com seus pares, né? Ele precisa dessa relação
precisa dessa conexão. E aí o líder, de alguma forma, precisa trazer isso. Pode não ser na delegação, no momento de passar a instrução, no momento de passar a informação, mas pode ser num fechar, entreguei essa tarefa pronta. Então, senta aqui e me conta como você fez, né? Me conta como foi, você acha que tem algum ponto de melhoria aqui? Identifica se o perfil precisa dessa atividade, precisa desse momento, precisa desse contato, esse momento de conexão, né? Para que não tenha essa desmotivação e esse liderado vá para o nível, sai do nível 4 e vai para o nível 3, desmotiva, né? Então, aqui, para resumir, o que eu falei até aqui, o que precisa ser avaliado para o líder delegar de forma assertiva. Maturidade do liderado, não só a maturidade dele em si, mas a maturidade dele perante a atividade, seu perfil comportamental e esse ajuste de comunicação. Comunicação, acompanhamento, né? Então, aí é uma relação, né? Não é fácil, né? Não é uma questão que como eu falei, não tem receita pronta. Se tem uma receita, a receita não tem receita, né? É adaptar. O líder precisa ter esse conhecimento de maturidade, perfil, precisa identificar isso em seus liderados e, a partir daí, começar a aplicar, a adaptar o seu processo de delegação a cada uma das situações, né? Então, é esse o processo de delegação. E aqui, o acompanhamento. Esse acompanhamento aqui é muito mais esparso, mas aí é como eu disse, precisa ver o perfil. Se é um perfil, aquele perfil mais introspectivo, né? Aquele perfil que não tem essa necessidade de conexão, tá tudo bem só delegar e dar os feedbacks necessários, que também são necessários, né? A parte do desenvolvimento, né? Com a ferramenta de desenvolvimento. E aí vai se construindo essa relação, né? E como é que eu vou me identificar? A maturidade é de observação, né? Conhecimento técnico a gente vê no dia a dia, né? Pode aplicar testes, ver nas atividades do dia a dia, né? Um funcionário recém-contratado, ele ainda está imaturo nos processos da empresa. Então, sim, o líder precisa ter essa sensibilidade de observar e identificar, né? Nas conversas, nos feedbacks, né? Isso vai estar registrado. Então, esse acompanhamento desses liderados vai dar informações para que você identifique, você líder, identifique qual o grau de maturidade desse liderado. E o perfil comportamental, nós temos testes, né, que identificam esses perfis. Então, é feito o teste, questionários, né, levantamento de perfil comportamental que identifica o perfil comportamental daquela pessoa. E aí, a partir de todas essas informações, o líder vem e aplica as suas técnicas, o delegar de forma situacional, né, para ser mais assertivo. E aqui, o que não pode faltar, independente de maturidade, independente de perfil comportamental. O que vai mudar aqui é a forma de como isso vai ser passado.
O que vai mudar é o jeito como isso vai ser conversado, o jeito como isso vai ser delegado, o jeito como essa comunicação vai acontecer. Mas não pode faltar no delegar prioridade, motivo, o causa, consequência, o porquê que aquela pessoa está fazendo isso, prazo para quando ele precisa entregar. E necessidade, essa necessidade aqui é se o liderado precisa de algo para executar essa atividade. Então, isso precisa estar claro dentro desta conversa de delegar, né? Nesse processo de delegação, esses 4 pontos precisam estar claros. Um exemplo pode ser que para esse liderado executar essa tal atividade que foi delegada, ele precisa deixar de fazer algo que já é do seu dia a dia. E aí é identificar a prioridade. Para lançar essa nota, eu preciso deixar de enviar esse e-mail para o cliente. E aí? O que é que vai ser? Qual é a prioridade? Por que que esse lançamento aqui, olha, esse lançamento precisa que seja feito, ele é prioridade, porque eu vou utilizar ele em uma reunião, e essa reunião vai ser uma reunião estratégica de tomada de decisão. Então, por isso que ela está como prioridade. E eu preciso que isso seja feito até hoje, o final do dia, porque eu vou precisar desses relatórios amanhã para a reunião. E ainda vou avaliá-los antes de começar a reunião. Porque você precisa de algo para poder executar isso. Olha, aí o liderado vai dizer, olha, se para focar nisso, eu vou deixar isso, isso e isso de lado. O líder vai dizer, ok, ou não precisa. Vamos remanejar. Você tem alguém que possa fazer isso aqui para você priorizar isso aqui, entende? E isso aqui essa conversa vai fluindo e o delegar essa atividade vai sendo de forma mais assertiva. Onde, o que é o assertiva? É gerar o resultado esperado, a entrega dessa atividade no prazo. Então, esses 4 pontos não pode deixar de faltar quando for delegar, líder. Independente de maturidade, independente de perfil. O que vai mudar é a forma como isso vai ser passado. Prioridade, motivo, que é causa-consequência. Consequência, olha, eu preciso que essa nota seja lançada de forma correta. Porque se for errado, ele vem com o relatório errado. Então, é as consequências disso. Ou um ou outro, ou os dois. Depende de qual é a maturidade desse liderado, de qual o perfil desse liderado. Porque vai ter alguns com mais necessidade de informações, outros não. Mas não pode deixar de ter o motivo. Esses 4 pontos não podem faltar no processo de delegar, na conversa de delegar, na conversa de delegação com o seu liderado. Prioridade, motivo, prazo e se ele precisa de algo para poder executar essa atividade. Pode ser deixar de fazer, pode ser uma ferramenta. Olha, com esse computador que eu tenho, o processo é muito mais lento de lançamento. Talvez eu não consiga finalizar hoje. Eu preciso de uma máquina mais rápida. E isso vai gerando um vínculo com o líder, vai gerando uma conexão, porque você vai servir o seu liderado do que ele precisa para ele dar o resultado que você quer. E aí vai gerando uma relação de troca e um vínculo incrível. Então é isso, né, sobre
a delegação de forma assertiva, né? São esses 3 pontos. Obrigada por ter ficado até aqui. E eu espero que esse conteúdo seja interessante, te ajude de alguma forma, líder, né, a ter um processo mesmo, a delegar de forma mais assertiva, é, porque esse vínculo com o líder, entre o liderado e o líder, é importantíssimo. Essa troca, né? Vai ter perfis, maturidade, né? É tudo isso envolvido. Mas é necessário esse vínculo, é necessário essa segurança. O liderado entender que tem o apoio do seu líder para o que ele precisar. Então, eu espero que ajude e até mais.